Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os números complexos e não precisa se assustar não, hein? Porque de complexo não tem nada. E, por curiosidade, você sabia que a palavra complexo não significa apenas algo difícil? Se você pegar o seu dicionário, você vai ver que a palavra complexo também pode significar formado por mais de um elemento. E é exatamente o que ocorre aqui nos números complexos, eles são formados por dois elementos, a parte real e a parte imaginária. Mas não precisa se preocupar com essa parte imaginária não, que é muito simples de trabalhar, ok? Só para você ter uma ideia, essa matéria, esse conteúdo demorou quase 3 séculos para ser estudado detalhadamente. Os matemáticos se aprofundaram no assunto. Muitos matemáticos, só para você entender, hein? 1 século aí depois de Cristo, eles já chegavam a identificar problemas que precisavam usar números complexos, mas como eles não faziam a mínima ideia, eles desistiam. E olha, lembra que eu falei da parte imaginária? Pois é, antes ela chegava até a ter outros nomes. Como as pessoas se deparavam, os matemáticos, com problemas que envolviam isso, eles chamavam de problemas sofisticados, ou números sofisticados, números impossíveis, ou números inexplicáveis, números místicos. E pelo que ficou até os dias, números imaginários. Caramba, os matemáticos chamavam de números místicos, inexplicáveis, impossíveis. Você está me falando que isso é fácil? É, porque o problema foi ter a ideia disso. Depois a coisa ficou tranquila. Vou te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar qual é a raiz quadrada de um número negativo, por exemplo, menos 4? A raiz quadrada, o que é? Como é que calcula a raiz quadrada? Um número multiplicado por ele mesmo. Tem que estar aqui o resultado dentro da raiz. Esse número é um número positivo, um número natural. Ok? Por que um número natural? Raiz vem lá do latim, se não me falha a memória, da palavra radix. E radix significa lado. Ok? Lado do quê? Lado de um quadrado. Por isso, como é que calcula a área do quadrado? Base vezes altura, ou lado vezes lado, porque são iguais. Então a gente pode colocar aqui que a área de um quadrado é igual a lado vezes lado, ou seja, L vezes L é igual a L ao quadrado. Então o que seria uma raiz quadrada de 16, por exemplo? Você poderia traduzir da seguinte maneira: qual é o lado do quadrado cuja área mede 16? Então ele quer saber qual o valor de L. Eu vou falar aqui que a área do quadrado mede 16 e qual o valor do lado. Olha, a área a gente não calcula, L ao quadrado, L vezes L. Então, como é que vai ser o lado? Um número que multiplicado por ele mesmo, porque são iguais, que tem que dar 16. Então, por exemplo, 4 vezes 4 é igual a 16. Por isso que a raiz de 16, raiz quadrada de 16 é igual a 4. Muito bem, mas aí que tá, como é que você vai calcular a raiz quadrada de um número negativo? Posso usar, por exemplo, aqui se fosse menos 16, usar menos 4 como resposta? Não, porque olha, apenas por curiosidade, não vale, hein? Se você multiplicar dois números negativos, o valor sempre vai ser positivo. Apesar de você não poder usar como resposta um número negativo para fração, como é que nós vamos fazer para resolver essa encrenca? E vou te contar uma coisa. Os matemáticos nem quebravam a cabeça com isso aqui não. Esse aqui não foi o motivo para originar números complexos. Eles estavam com problema para resolver a equação de terceiro grau. É interessante, né? Você já deve ter aprendido a equação de primeiro grau, segundo. Os caras lá estavam se debatendo para resolver a equação de terceiro grau. E olha só. Para resolver essas equações, eles desenvolveram números complexos, que pode ser aplicado também nas equações de segundo grau, em casos como esse aqui. Muito bem. Qual é a raiz? Como é que eu vou resolver isso aqui? A raiz quadrada de menos 4, não poderia escrever assim, ó, 4 vezes menos 1? Posso. Ok? 4 vezes menos 1 é igual a menos 4. Pelas regrinhas de radiciação, eu poderia separar isso aqui em duas frações multiplicando. Fica a raiz de 4 vezes raiz de menos 1, raízes quadradas, ok? Muito bem. Qual é a raiz de 4? Raiz de 4 é igual a 2. Tranquilo. Vou até apagar aqui para sobrar espaço. E qual é a raiz de menos 1?
Raiz de menos 1 não existe, na verdade é um número negativo. Como é que eu vou tirar a raiz? Aí que vem o pulo do gato. Sabe do que chamaram raiz quadrada de menos 1? Chamaram ela de imaginário. O i. Exatamente. A raiz quadrada de menos 1 vai ser chamado de i de imaginário. E como é que vai ficar a resposta? 2i. Então, qual é a raiz quadrada de menos 4? Raiz quadrada de menos 4 é igual a 2 vezes i. Isso se aplica para os outros? Sim. Por exemplo, raiz quadrada de menos 9 é igual a 3 vezes i. Por quê? Menos 9 é igual a 9 vezes menos 1. Vou separar do mesmo jeitinho aqui, vai ficar raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Raiz quadrada de menos 1 eu chamei de i. Eu não, né? Os matemáticos chamaram de i. E assim por diante. Vamos ver aqui. Raiz quadrada de menos 16. Isso é igual a 4 vezes i. Esse carinha aqui é o nosso número imaginário. 4i é a parte imaginária dos números complexos. Não se preocupe que eu vou detalhar isso nas próximas aulas. Mas você deve estar se perguntando, nossa, essa matéria salvou a minha vida. Ou melhor, mudou a minha vida. Sabe o que é pior? Mudou mesmo. Você só tem energia elétrica na sua casa porque existe essa matéria aqui chamada números complexos. Eu posso falar isso porque eu sou engenheiro eletricista. Não tem como levar a energia de uma usina hidrelétrica até a sua casa sem utilizar números complexos. Nós utilizamos muito isso na engenharia elétrica, você não tem noção. Por exemplo, aqueles transformadores que tem na rua, para a gente calcular qual é o transformador que vai usar, precisamos de números complexos. Para calcular lá a usina hidrelétrica, já viu? Por exemplo, Itaipu, tem muitas usinas no Brasil, mas a usina de Itaipu, você já deve ter ouvido falar. Tem aquelas turbinas gigantescas para gerar energia, não tem? Pois é, para calcular e construir aquelas turbinas, você precisa de números complexos. Tá bom. Isso aí é coisa para engenheiro, ok. Seu liquidificador, sabe que você bota aí na tomada e liga? Pois é, né? Para fazer o motor ali do seu liquidificador, vai ter números complexos envolvidos para poder fazer os cálculos. E outra coisa interessante, tá vendo aí o celular na sua frente, o tablet, o notebook, sei lá o que você está usando para assistir a aula? Também só foi possível desenvolver esse camarada por causa de números complexos, porque existem dois componentes em eletrônica, o capacitor e o indutor, que você precisa de números complexos para poder fazer os cálculos aí para construir os equipamentos eletrônicos. E quase todos os equipamentos eletrônicos precisam ter pelo menos um capacitorzinho lá dentro e um indutor. Só para você ter uma ideia, dependendo do que for o equipamento, pode ter 100, 200, 300 capacitores dentro de uma plaquinha de eletrônica. Às vezes o negócio é tão pequenininho em componente que você mal enxerga. Então, pessoal, vocês estão aprendendo agora uma matéria que mudou a história da humanidade. É isso que nós podemos dizer. Que hoje, se nós temos o progresso no estado que está hoje, com a tecnologia na forma que está, é graças aos números complexos, que a gente não conseguiria estar nesse ponto se não pudesse fazer diversos cálculos para desenvolver diversos tipos de equipamento. Por exemplo, para levar energia aí até a sua casa para você acender a luz, ok? Um grande abraço, até a próxima videoaula, ó. Vamos pegar firme nesse assunto, hein? Fui!